Mateus capítulo 1, verso 18 em diante. Vamos ler até o 25. Está ali na tela também, a minha versão é NVI e diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, o seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz o filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Pode se assentar. Nós precisamos nos esforçar para nesses dias estarmos com o coração conectado ao verdadeiro Natal. Pastor Lediel, existe falso Natal? Muitas propostas para que a beleza dessa data seja dissipada com coisas supérfluas. Para alguns, Natal virou o Papai Noel. Presentes, comilança, folga e assim por diante. Mas para aqueles que entendem a mensagem de Deus, sabe que nós estamos falando de uma transformação, de uma luz que raiou no meio das trevas, para nos tirar da escuridão e nos levar a uma novidade de vida, novidade de propósito, viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida. O verdadeiro Natal, quando compreendido, ele pode destravar toda uma vida. É por isso que eu espero que vocês, nesses dias de Natal, estejam se preparando para o verdadeiro Natal. Que nessa noite no jantar, que amanhã no almoço em família, e que nesses 2 dias pelo menos, vocês sentem ao redor da mesa, leiam a palavra, falem do nascimento de Jesus, agradeça a Deus pelo presente que Ele nos deu. E eu quero aqui, são 10 lições, mas eu quero falar pelo menos 5 lições. Você precisa trazer para a sua vida compreendendo a mensagem do Natal. Quando nós abrimos no texto paralelo, que também conta sobre o nascimento de Jesus, lá em Lucas capítulo 1, o texto vai dizer assim: E Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. Olha o contexto e presta muita atenção nisso para você pegar os detalhes dessa história. Nós temos em Nazaré uma jovem virgem que está prometida em casamento a José, um homem da descendência de Davi. O que nós precisamos prestar atenção é justamente o fato de que Nazaré é uma cidade insignificante. Nazaré é uma cidade onde as pessoas são rejeitadas. Nazaré não tem grandes atrativos como Jerusalém, como Roma ou como Cesareia. Nazaré é simplesmente Nazaré. Para alguns, esse tipo de gente, os nazarenos, devem ser rejeitados. Mas lá Deus encontra um coração bondoso, fiel, adorador. Uma jovem mulher chamada Maria. E o mais importante de tudo
ela havia feito aliança, está prometida em casamento a José, um homem da descendência de Davi. E isso é muito importante. Por quê? Porque é determinante nós compreendermos que Maria foi escolhida por Deus não apenas por ser bondosa, por ser fiel, por ser uma adoradora, mas ela foi escolhida por Deus para ser mãe do Messias, porque estava aliançada com José. As profecias de Isaías nos afirmariam que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Todos que estavam em Israel naquele período sabiam, é da descendência de Davi que virá o Messias. Maria não tem ligação nenhuma com a família de Davi, a não ser por estar agora prometida em casamento a José. A Bíblia está nos dizendo que nós vamos desfrutar de bênçãos extraordinárias pelas alianças corretas que nós fazemos. Presta atenção nisso, porque o inverso é tão verdadeiro quanto. Como assim, pastor Lediel? Quando fazemos alianças erradas, nós corremos o risco de comprometer o que Deus havia reservado para a nossa vida. Portanto, cuidado com quem você faz aliança. Quando olhamos sobre José, o próprio Mateus vai nos dizer, era um homem justo, honesto. Imagine o episódio que nós lemos ali em Mateus. Ele, não querendo desonrá-la, estava pretendendo anular secretamente o casamento. Como assim? Era simples. Todo mundo sabe que uma mulher grávida é resultado de uma relação íntima. Maria está prometida em casamento a ele. Aparece grávida. Ele estaria, ao anular secretamente, puxando a culpa para si, porque segundo a lei, deveria expô-la publicamente dizendo, está prometida a mim, foi encontrada grávida, não sou o pai dessa criança. A consequência seria o apedrejamento de Maria. Mas ele queria anular secretamente, para protegê-la. Porém, o anjo do Senhor apareceu e disse, aquilo que está no ventre de Maria, este bebê, é um mistério divino, é o Salvador. Aceite esse presente e coloque o nome de Jesus. Essa aliança trouxe bênção para ambos. Quando olhamos a continuação do texto, nós vamos ver que ao Maria ser informada desse privilégio, ela vai dizer, então, que se cumpra em mim a vontade do Senhor. E eu gosto quando o anjo, ao anunciar para Maria que ela seria a mãe do Messias, vai afirmar aquela famosa frase que muitas vezes falou para aqueles que viveriam propósitos de Deus: não temas, não temas. Presta atenção nisso. Quando Deus deseja fazer algo extraordinário, geralmente Ele nos tira da zona de conforto. Encarne isso na sua alma. A zona de conforto não traz movimentos extraordinários de Deus sobre a sua vida. Há um convite constante de Deus para que venhamos romper essa bolha e venhamos desejar o extraordinário. Maria vê aquele anjo, o anjo conversa com ela, é anunciado que ela seria mãe, mesmo sendo virgem, e ela aceita aquela bênção, mesmo sabendo do risco de ser apedrejada, do risco de ser rejeitada por José, do desafio de criar, quem sabe, uma criança sendo mãe solteira. Mas ela queria fazer a vontade de Deus. Se você for para as histórias bíblicas, você vai ver o tempo inteiro Deus fazendo isso. Abraão, quer viver uma grande promessa? Sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aonde? Eu vou mostrar. Sai da zona de conforto. José quer viver algo extraordinário, ver os seus sonhos se realizarem? Vou te tirar aí, do colinho do papai. Vou te levar lá para o Egito.
Neemias quer se tornar um líder extremamente relevante, saia aí da função de copeiro. Vamos para um grande desafio. Presta atenção. Talvez você já ouviu o chamado de Deus para uma grande novidade de vida. De seu coração está, quem sabe, como de todo ser humano, ao receber um chamado desse, com medo. Mas o mesmo Deus que faz esse convite é o Deus que pode afirmar: não temas, porque eu estarei contigo. Então não importa o tamanho do desafio, confia nesse Deus, porque se Ele te chamou, Ele vai te sustentar e vai te abençoar. Maria decide então viver essa promessa. E a primeira coisa que ela faz, quando nós olhamos em Lucas, lá no capítulo 1, a partir do verso 39, ela vai visitar Isabel. E o texto diz assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Isabel, ela também estava vivendo algo extraordinário, porque Zacarias e Isabel eram idosos, e Deus abençoou eles com um bebê. Era uma senhora de idade gestando. Ali nasceria João Batista. O neném ainda estava no seu ventre. 6 meses de gestação. E Maria sabia que naquele momento de desafio, aquele momento onde o peso da responsabilidade estava nos seus ombros, ela estava carregando o Messias. Ela sabia que precisava receber influência de gente que entende os agir misterioso de Deus. Presta atenção nisso, porque muitas pessoas comprometem aquilo que Deus está fazendo em si, porque no momento mais importante, abrem o coração para quem não deve. Procuram pessoas que não vão entender os mistérios de Deus sobre a sua vida. Maria sabia: Isabel é cheia de Deus, conhece a Deus, está vivendo a promessa de Deus, porque o anjo falou que ela estaria grávida. E Maria vai lá. É lindo quando nós olhamos a chegada de Maria naquele lugar, porque o texto vai dizer, a partir do verso 41, que ouvindo a saudação de Maria, a criança no ventre de Isabel estremeceu. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Presta atenção nisso. Nós estamos falando de uma mulher que muito antes de Pedro, muito antes de Paulo, muito antes dos apóstolos, antes dos grandes nomes que nós citamos sempre nas nossas pregações, essa mulher, ela já via e sabia o que ninguém via e o que ninguém sabia. Ela via Maria como uma mulher abençoada por Deus e cheia de graça. Maria, ela está recebendo, presta atenção nisso, a identidade de acordo com alguém que está conectado com os céus. Deixa eu explicar melhor isso. Uma jovem solteira ainda, aparecer grávida, naquele contexto de 2000 anos atrás, era simples. Mulher sem vergonha. Mulher que não presta. Mulher imoral. E daí para baixo. Maria sabia que muitas vozes poderiam lançar veneno sobre ela e tirar a paz da sua alma. Mas ela queria saber o que os céus falam a seu respeito. Por isso ela vai em alguém que é cheia do Espírito Santo. Presta atenção nisso. Porque palavras podem matar os sonhos que Deus tem dado sobre você. Rótulos podem comprometer a identidade divina que Deus estabeleceu no seu coração. Maria foi para Isabel
E ela, cheia do Espírito Santo: bendita és tu entre as mulheres. Quem você tem ouvido? Você tem ouvido pessoas que passam o dia na frente de uma televisão, passam o dia na internet falando mal dos outros, passam o dia murmurando, reclamando, se enchendo de coisas ruins, daí você vai lá abrir o seu coração? Esteja perto de gente cheia de Deus. Esteja perto de pessoas que são mais crentes do que você. Esteja perto de pessoas que conhecem e valorizam a palavra de Deus. Isso será derramado sobre a sua vida à medida que os agentes de Deus transbordam vidas naqueles que caminham com eles. Você está entendendo a voz dos céus nessa manhã? Glória a Deus. Maria volta renovada. João Batista nasce. Agora a jovem Maria está com José, trabalhando em Nazaré, preparando todas as coisas para a chegada do menino Jesus. Porém, nós temos aqui um problema. Jesus é o Messias. E de acordo com a profecia de Miqueias, lá no capítulo 5, verso 2, Miqueias profetizou dizendo assim: e tu, Belém Efrata, Belém, a cidade de Davi, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá aquele que governará Israel. Opa! Além de ser da linhagem de Davi, todos sabiam que o Messias deveria nascer em Belém e não em Nazaré. Nós temos um problema. E justamente naquele momento, nos últimos dias de gestação, Deus vai corrigir esse problema. Deus poderia ter aparecido para José e Maria de novo, no sonho, ou o anjo do Senhor falado: olha, o bebê vai nascer, vocês precisam sair daqui, vocês precisam se mover e ir lá para Belém. Mas o Senhor age de maneira extremamente diferente, inusitada. Sabe como? Porque eu acredito que talvez José, homem justo e responsável, falaria: como que eu vou fazer uma viagem saindo de Nazaré, indo até Judá, com uma mulher gestante 9 meses? Está pronto para ganhar o neném? Daí sabe o que Deus faz? Deus vai aonde gente normal não consegue ir. Deus olha a pessoa mais importante da terra naquele momento, lá nos seus palácios dourados em Roma, o imperador romano. Ele recebe um toque no coração, e Lucas vai dizer assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando um recenseamento em todo o Império Romano. Olha só, é lei, não tem desculpa. O imperador de Roma está dando um decreto e todos os povos que estão abaixo do Império Romano precisam obedecer. Voltem para as suas cidades natais, porque precisa ter uma contagem urgente. Então, sendo José o homem da família de Belém, eles são obrigados a saírem de Nazaré e irem para Belém da Judéia. Presta atenção no que Deus está dizendo aqui. Para que as suas promessas se cumpram, se preciso for, Ele move céu e terra. Ele muda coração de governantes. Ele mexe com a mente dos poderosos. Ele transforma corações, mas as suas promessas não caem por terra.
E deixa eu perguntar para você, um Deus que passa pela guarda romana e entra no palácio do imperador tocando o coração, você acha que esse Deus não pode mudar o coração de quem você tem orado e clamado para que receba um toque divino? Você acha que esse Deus está abaixo de STF, de governo ou dos poderosos desse mundo? Esse Deus que nós servimos, Ele tem o mundo na palma da sua mão. E nós podemos descansar, porque esse Deus que governa todas as coisas escolheu a mim e a você para fazer uma aliança através do seu Filho. Ei, acalma o teu coração. A promessa vai se cumprir. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado, fala isso para ele. Acalma o teu coração. A promessa vai se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Lá vai José e Maria. Saem de Nazaré. Israel é pequeno. Não é uma viagem tão longa, de dias ou semanas. Em menos de 24 horas eles conseguiriam fazer aquela viagem. Porém, clima árido, montanhoso. Uma mulher nos 9 meses de gestação certamente se cansaria demais. Mas eles vão. Eles chegam em Belém. E tem algo que eu não sei te explicar. Como que, numa cidade como o de Belém, não tem alguém com bom senso, com bom coração, que ao ver aquela mulher grávida não lhe oferece o espaço. Porque a Bíblia vai dizer que não havia lugar para eles na hospedaria. Belém estava cheio, claro, imagine. O recenseamento foi decretado, todo mundo teve que ir para suas cidades. Aqueles de Belém estavam lá para fazer o seu registro. A cidade estava lotada. Mas como que não tem alguém ao ver uma mulher 9 meses de gestação? Não, de fato nós alugamos essa hospedaria, mas a sua situação é mais necessária. Qualquer homem de bom senso daria o seu lugar, sim ou não? E tem mais. José vinha da descendência de Davi. José tinha parentes naquela região. Tinha parentes em Belém de Judá. Poxa, nenhum parente de bom senso para dizer: José, a situação da tua esposa é urgente, fica aqui na minha casa. Pastor Lediel, explica isso. Eu não sei explicar. Eu sei e posso afirmar para você: algo misterioso aconteceu em Belém naquele dia, porque Deus queria entregar um recado para toda a humanidade. Que recado, pastor Lediel? 30 anos depois, João Batista adulto e Jesus adulto, João vai falar o recado que era para as pessoas entenderem de 30 anos atrás. Ao ver Jesus, João Batista vai declarar para todos ouvirem: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Presta atenção nisso. Deus estava dizendo para a humanidade na noite de Natal: Cordeiro não nasce em casa, palácio, hospedaria. Cordeiro nasce na estrebaria. O mistério eu não sei explicar, mas o único lugar que sobrou em Belém naquela noite foi no meio dos animais, porque Deus estava dizendo: eu estou dando e entregando a vocês o Cordeiro Imaculado, que vai ser sacrificado
para salvar a vida daqueles que creem. Não foi por acaso, tudo era projeto de Deus. Deus estava dizendo que a cidade de Davi, Belém, aqueles que a família sempre eram de pastores, o lugar onde sempre ofereceu os cordeiros para ir ao templo ser sacrificado, agora estava recebendo o cordeiro imaculado e perfeito, que uma vez ele morreria, mas todos os pecados seriam perdoados. Isso é Natal, é mensagem de salvação. Jesus não foi sacrificado como cordeiro por acaso. Ele nasceu para isso, porque antes da fundação do mundo, o cordeiro já estava abatido por amor a mim e por amor a você. Uma estrela brilhou. Os magos do Oriente se impressionaram com aquela estrela e começaram a segui-la. No campo, os pastores viram anjos e um deles falou: hoje na cidade de Belém nasceu o Salvador e nós estamos trazendo boas novas para vocês. Os pastores foram adorar Jesus e depois de um tempo, os magos chegaram com presentes para Jesus. Os magos vieram do Oriente, não eram judeus, pelos presentes que trouxeram, homens ricos e abastados. Os pastores eram judeus, gente simples, gente pobre. E Deus estava dizendo: a mensagem de salvação é para todos, judeus, não judeus, ricos, pobres, não importa o status social, importa o seguinte: há poder e graça suficiente no Cordeiro Imaculado para salvar todos aqueles que creem. Vamos ficar em pé. Eu quero orar pela sua vida. Essa é a mensagem de Natal. E você não pode passar pelo Natal sem permitir que essa luz ilumine a sua alma, dissipe as trevas, porque o Natal não é apenas aquilo que aconteceu há 2000 anos em Belém. O Natal é todos os dias na minha vida, aonde há lugar para Jesus, aonde Jesus nasce, ali eu também aprendo a perdoar. Aonde chega a salvação, eu me torno agente de salvação, e que nós possamos viver essas promessas de maneira intensa sobre as nossas vidas. Natal é eu afirmar que não preciso ser escravo do pecado, porque o Cordeiro purifica os meus pecados. Natal é eu dizer: não preciso ficar escravo do rancor, da amargura, porque Jesus nasceu, Ele perdoou os meus pecados e me dá capacidade para perdoar. Natal é eu dizer: não vivo a vida por viver, e nem fico vendo a vida passar. Há um propósito na minha existência: conhecer a Deus, desfrutá-lo e fazê-lo conhecido.